Meus amigos e minhas amigas, o país ainda jovem caminha para as eleições de 22 como um velho obeso, decrépito, paraplégico mesmo. Estado e governo, não só velhos, mas tidos como velhacos, como lembrava e distinguia Ulisses Guimarães há muitas décadas. Por quê? Face às fraudes, espertezas, golpes, segredos de Estado, irregularidades e ilegalidades cometidas. As eleições se aproximam. Instituições apodrecidas e disfuncionais, lotadas e mal equipadas, médicos e hospitais, por vezes até inescrupulosos e terroristas da ciência. Inflação, epidemias, impostos, fraudes e muita pose e mentiras para adocicar e mascarar a realidade. Brasileiros vítimas, inclusive, de táticas, como a teoria da destruição, do desastre, tipo aquela facada, e do medo, como bem lembra, entre outros, Naomi Klein. A escola do Chicago, mais do que nunca atuante, em ação, caso do uso de moderna tecnologia digital, robôs, algoritmos, com a atuação de um Bannon, como fez no Brasil nas últimas eleições. E ainda por cima, a manipulação programada de um ex-militar desequilibrado, com ostensivo uso ilegal da estrutura militar, igrejas, evangélicos, nomes de Deus, de Jesus Cristo, tudo por uma vitória eleitoral. Outubro de 22, agora as eleições. Alguns, e nós sabemos quem, esperam legitimar todas as suas ilegalidades, absurdos, exageros e uso da estrutura militar, crimes diversos ao arrepio da Constituição. Esses esperam legitimar com uma vitória eleitoral tudo isso. Mas, meus amigos, isso não é possível. Há ilegalidades cometidas que têm que ser apuradas, inclusive nesse último 7 de setembro. Há uma série de traições nacionais, uso de fake news, manipulações, enriquecimentos ilícitos, enriquecimentos familiares, orçamentos secretos. Todos esses crimes ou ilícitos têm que ser apurados e punidos. Além desse aspecto, o Império Americano tem como projeto permanente para nações pouco desenvolvidas como o Brasil ou subdesenvolvidas, o projeto neoliberal. E esse projeto, em lugar nenhum do mundo, apresentou qualquer tipo de resultado. Portanto, por uma razão ou por outras, não haverá futuro algum, ainda que sejam eleitos aqueles que cometeram uma série de crimes recentes, buscando se legitimar através das eleições. Não haverá progresso nacional, industrial algum, sob a égide do Império Americano. Ele não fez isso nem quando estava no auge em nenhum país do mundo, muito menos o fará agora com um Brasil todo deteriorado e enfraquecido. Mas, até para tentar isso, manter essa situação, ainda que ganhe essa gente as eleições, por hipótese, difícil, mas uma hipótese, o que aconteceria? Na verdade, para manterem o seu projeto neoliberal, o sofrimento do povo que continua, a imensa dívida pública impagável e ilegal que eles pensam pagar, para manter tudo isso, só haveria uma solução. O estado de exceção atual tornar-se um estado policial, capaz de, pela repressão, conter essa situação. Então, a vitória do extremismo de direita não só vai desmoralizar mais ainda as forças militares envolvidas em mais uma aventura militar estrangeira, sem nenhuma possibilidade de êxito, como vai enxovalhar, deteriorar e talvez destruir em definitivo um projeto de nação soberana e independente. Agora se pergunta, nessa situação, será que essas tentativas dessa direita extremista em armamento, em treinar os seus, já não têm em vista essa situação futura? Será que eles pensam se antecipar e cumprirem o dever sujo de massacrar opositores em nome das forças militares? Para aqueles que acham isso absurdo, lembramos a Indonésia, 65, e lembramos as Filipinas. Já houve precedentes históricos. Meus amigos,
grave a situação nacional e aparentemente sem perspectivas alvissareiras. Portanto, pensarmos nisso, refletirmos muito bem sobre isso e como devemos agir. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando o Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais, sem fake news e sem enrolação. Conheça o nosso canal no YouTube, Caminhando Jornal TV. E hoje vou falar com vocês de um assunto que atinge a população em geral, que é a burocracia nos atendimentos dos postos de saúde. É um assunto amplo, porém atinge a população que fica numa angústia terrível para marcar consultas. Eles pedem um prazo de 3 a 4 meses para o atendimento público. E quando a pessoa chega para sua consulta, às vezes ela é informada de que foi confundida as datas. O que isso gera de emoção, de pensamento, de tristeza, de desânimo e frustração. Isso é muito sério, porque a burocracia nos atendimentos dos postos de saúde tem que ser pensadas. A população está muito carente e precisa de acolhimento. Eu estou trazendo isso porque nós estamos num momento político intenso. Vamos ter agora uma eleição para a presidência, né? E deputados e senadores, e que estão olhando para onde? Que não olham para o povo. Então, o atendimento tem que ser mais fácil para as pessoas ficarem mais acolhidas, porque esse sofrimento geral de descaso causa muita frustração e tristeza, causa desânimo. E cadê a esperança? Vamos olhar para isso. O povo está muito carente e a saúde pública, um abandono. Petrobras quebrada. A Petrobras nunca esteve quebrada. O que se fez foi adulterar o orçamento, adulterar a contabilidade da Petrobras para favorecer os estrangeiros e dar uma face de que a Petrobras estaria quebrada para poder fazer os desmandos que foram feitos nesses anos. Essa Petrobras foi espionada pelos americanos. A presidência da República foi derrubada, no caso de Dilma Rousseff, por articulação de petrolíferas, de empresas de armamento internacional, para que ela saísse do governo. Isso foi feito com facilidade. A Petrobras nunca teve quebrada financeiramente. Inclusive, quando houve esse engodo na contabilidade nossa, nós tínhamos em caixa um valor muito superior ao que seria dito que a Lava Jato teria identificado que nos lesava. Até esse crime de lesa pátria que eles alegam que houve fora da contabilidade dos contratos orçados e executados pela companhia. Então aquilo que a gente estava construindo e produzindo
já está dando retorno, ou seja, já está dando lucro para a companhia. Você tem uma revista da EPET muito boa que fala sobre isso. Já as histórias dos fake news, as mentiras que falam sobre a gente, a falácia da Petrobras quebrada para poder facilitar o plano de privatização. Então, fique atento sobre o que está acontecendo. E depois das eleições, quais as hipóteses que poderão ocorrer? Lula vence as eleições. Beleza. Lula, vamos supor até que assuma o governo. Se vencer e não assumir, houver empecilhos, houver voltas, eles estão numa profunda crise, evidentemente. Admitindo que vença e assuma, o que parece as Forças Armadas estão e as instituições parecem admitir. Ele assume, mas assumir com o quê? Assumir como candidato de Biden, de um neoliberalismo com uma tática mais moderada, a tática da vaselina, a tática do amortecedor. Então o Lula seria o grande amortecedor das lutas sociais brasileiras. Mas qual o remédio do império de capital, do capital para o Brasil, de Biden, dentro da linha, em geral, lulista, com seus aliados locais, também ligado a interesses internacionais do império do capital? Qual? Uma política neoliberal. E a política neoliberal americana, que nem no auge da potência americana trouxe nenhum progresso para os países satélites. Está aí o caso da Indonésia, das Filipinas, está aí o Chomsky contando isso. O que essa política poderá trazer para o Brasil? Fracasso. Então, o que vamos assistir, na verdade, com a vitória de Lula, é crise, fracasso, completa impossibilidade da política neoliberal dar uma solução aos problemas nacionais. E mais ainda, terá na oposição, e tendo isso como motivo para criticar o governo, nada mais, nada menos do que uma nova direita, e uma direita civilizada, bota aspas nisso, né? Porque essa direita civilizada apoiou a ditadura militar anterior, apoiou torturas, forneceu carros para torturadores, etc. Como fará Lula nessa situação e tendo na oposição essa direita e a nova direita civilizada, aspas, como falei, atuante, muito mais organizada, e mais uma extrema-direita tonitruante, que é essa de Carvalho, já morto, mas que está aí, Bolsonaro e companhia fazendo provocações, gritos, berros e com apoio de grande parte de militares e milicianos. Como vai ser esse governo? Evidentemente que Lula não aguentará, dificilmente será o final, e será um artista, será um verdadeiro equilibrista se conseguir chegar ao fim desse governo sem ter desabado antes ou tido um ataque cardíaco ou algo semelhante. A perspectiva é triste.
A pergunta é, e depois das eleições? O que faremos? Acho que para responder isso, eu tenho que começar vote na esquerda de cabo a rabo. Precisamos ter um parlamento federal e estaduais fortes no campo da esquerda. E também ganhar muitos executivos nos estados e também no governo federal. E de qualquer forma, qualquer que seja o candidato que ganhe, à esquerda, à direita ou ao centro, a luta continua. Você não pode achar que porque eleger um candidato de esquerda enfraquecido no Congresso Nacional, por exemplo, que você vai deixar e entrar de férias, vai se aposentar do assunto de política. Não, pelo contrário. Para que leis sejam aprovadas, para que o governo tenha condições de governar, o apoio popular, o apoio do povo, a luta do povo, reivindicando, mobilizando, fazendo greve, fazendo passeata, fazendo atos públicos de modo geral, é importantíssimo. Claro que se você tem um governo de esquerda que já tem um discurso aliado do povo, fica muito mais fácil chegar a esses conclamos a eles e eles acolherem. Se você tem um governo de direita, ficará muito mais difícil. Mas a pressão popular, se for de milhões de brasileiros, eles também têm que se abalar. Não tem dúvida nenhuma. Porque os governos também podem ser depostos pelo povo. Quer que seja por pressão política, atuando nas ruas o tempo todo, levando eles à renúncia, certo? Ou também por meio de medidas legais. Mas enfim, mesmo que a esquerda ganhe, espero que a esquerda ganhe, de cabo a rabo, o povo tem que se mobilizar, tem que se formar politicamente. Os partidos de esquerda, os sindicatos, associações, têm que formar politicamente a população, tem que dar formação política, através de debates, cursos, minicursos, congressos, seminários, das mais diversas formas, para que justamente o povo não se deixe enganar pela politicagem. O tema de hoje que nos traz aqui é a educação pública no Brasil. Notadamente no Rio de Janeiro, após 2 anos de pandemia, tivemos o retorno presencial às aulas, mas a pandemia desmontou completamente qualquer possibilidade de processo pedagógico, porque não houve investimento em fornecer aos alunos equipamento e material necessário para acompanhar os debates que estavam sendo feitos. Essa crise, ela não começa com a pandemia. A pandemia agrava a crise. A crise começa de fato quando o governo Temer, em 2017, efetiva a reforma do ensino, principalmente no ensino médio, no ensino público médio, onde o aluno, a aluna, faria uma passagem fundamental para o nível superior. Então, a reforma do ensino médio, ela retira, por exemplo, tempos significativos de disciplinas que complementam a capacidade de análise do aluno e da aluna. Reduziu tempos de história, geografia, química, física, biologia e prioriza basicamente a língua portuguesa e a disciplina de matemática, fazendo com que a gente retroceda aos anos da década de 20, 30, do século 20, onde a educação basicamente ela servia para alfabetizar o aluno e ensinar as 4 operações. A reforma é tão ruim que não recebe investimentos para aplicar aquilo que ela se propõe. Então, projetos que seriam fundamentais como projeto de vida, projetos para incluir no pensamento do aluno novas formas de sobrevivência frente ao mundo globalizado, esses projetos não são oferecidos. Ele oferece na grade curricular, mas não se efetiva. Então o aluno fica perdido
né, entre a ausência das disciplinas e a carência daquelas que deveriam cobrir e não cobrem. Tá? É uma pena, é uma lástima que isso tenha acontecido, porque criou um vácuo, criou um vazio de processo pedagógico no momento mais sensível, que foi o momento da pandemia. Tá? Então nós temos uma tarefa gigantesca para 2023, que é lutar pelo fim da reforma da educação, essa reforma do ensino médio, tá? A valorização de alunos e alunas, tanto em sala de aula, quanto em projetos que efetivem os seus desejos, e não projetos que são feitos simplesmente para cumprir tabela. Tá? O Rio de Janeiro vai sair na frente, nós vamos lutar de forma muito firme para que a gente acabe com essa reforma do ensino médio e a gente tenha um processo pedagógico que coloque esse aluno e essa aluna no século XXI e não no século XIX. Gestos. O que vem de dentro pudera nunca se exprimir. Palavra. O que vem de dentro é ouro, puro silêncio. Pudera nunca se exprimir. Mundo. O que vem de dentro é tudo. Só se pode exprimir mudo. Falaremos hoje sobre Jane Austen, que nasceu em Steventon, um vilarejo do Reino Unido, em 1775. Viveu na sociedade georgiana, que foi relatada por ela no período regencial, uma época de grandes mudanças sociais, mudanças econômicas e políticas na Inglaterra. Jane se interessava por escrever sobre fatos que ocorriam ao seu redor, com grande acuidade psicológica e tudo sobre o cotidiano. Poderia não ser alienada dos problemas mundiais, como, por exemplo, a Revolução Industrial e as guerras que ocorriam e tal. Ela realmente nunca não se manifestava sobre isso. Preferia escrever sobre a classe média e a vida campestre. Porém, mesmo assim, conseguiu abranger toda a sociedade inglesa. É impressionante isso, e mostrou que o comportamento das pessoas era muito importante no mecanismo dos problemas sociais, né? Existiu uma grande conexão entre os primórdios do movimento feminista e Jane Austen. Ela reivindicava que a mulher fosse considerada criatura racional. No seu romance Orgulho e Preconceito, que é considerada sua obra-prima de 1813, ela tem uma protagonista que modificou muitos conceitos da época, Elizabeth Bennet, que se impõe e não admitia escolher o seu cônjuge por segurança, status e dinheiro, numa época em que predominavam os casamentos por conveniência, né? A família escolhia por conveniência, né? Ela desejava ter um cônjuge que ela escolhesse por amor para ser feliz. Aspirava a ter autonomia e independência.
4 anos de governo Bolsonaro em uma só imagem. Tanta coisa ruim aconteceu nesses tempos que às vezes a gente esquece. Mas bora passear por essa capa e ver o que a gente consegue encontrar? A referência mais clara, obviamente, é a central, com o presidente e suas muitas mãos. Um homem vitruviano da corrupção, um doutor estranho da extrema-direita, um bobo da corte, genocida. Ele pilota um jet ski, um dos poucos itens que Bolsonaro diminuiu o imposto, inclusive algo bradado orgulhosamente por ele. Jet ski que também faz uma referência aí às várias e várias férias do presidente, inclusive enquanto tragédias atingiam a população brasileira. A gente tem Paulo Guedes feliz por empregadas não viajarem mais de avião, inflação crescente, Augusto Aras caladinho engavetando tudo, referência ao caminhoneiro Zé Trovão, Ernesto Araújo, o For-Chanceler terraplanista, tanques velhos e cheios de fumaça como na exibição em agosto de 2021, Ricardo Alvim, secretário de cultura nazista, um soldado e um cabo indo pro STF como na fala de Eduardo Bolsonaro, Moro e sua boquinha de CD player, Regina Duarte, que também foi secretária de cultura e sua citação sobre o pão do palhaço, Pazuello, ministro da saúde que não sabia nem o que era o SUS, mineração desenfreada, sigilo de 100 anos. Eu acho que eu esqueci alguma coisa. 7 de setembro, em que mais uma vez os extremistas de direita Bolsonaro à frente anunciaram perigo de golpe e assim por diante. E o que assistimos? Assistimos uma vergonhosa apropriação com o presidente à frente, esses bolsonaristas, do dia 7 de setembro, da discussão e data de comemoração da independência do Brasil, para fazer campanha política de uma fração extremista de direita ligada a interesses americanos e outros. Mas o que assistimos? A par da vergonha de assistir o 7 de setembro tomado por ele, utilizando recursos públicos, cometendo ilegalidades, tendo gastos militares, uma vergonha geral em vários lugares do país, com uma despesa paga por você, por mim, por todos nós. O que assistimos? No dia seguinte, ao invés de termos apenas um balanço crítico, profundo de toda essa situação de discussão, morre a rainha da Inglaterra. E assistimos à interrupção de qualquer crítica a esse procedimento mais que condenável de utilização de recursos públicos para propaganda política e não punido corretamente até agora. Assistimos, ao invés de se dar continuidade à crítica a esse absurdo, a apropriação de recursos públicos e do Estado para a propaganda política de um candidato, com completa desigualdade de armas entre eles, completa negação da democracia, da luta democrática, de eleições, de tudo. O que nós assistimos? Toda a imprensa, a grande imprensa, concentrada em falar da rainha da Inglaterra. Dia inteiro repetindo e abandonando a crítica justa e que deveria ser aprofundada esse absurdo de Bolsonaro. O que isso revela? Primeiro, uma distorção brutal, porque essa rainha na Inglaterra, ela é rainha de um império que participou do massacre do Iraque, completamente ilegal perante a ONU, perante o mundo, perante o Estatuto das Nações, junto com os Estados Unidos. E participou de outras invasões e de outros massacres. Então é a rainha, na verdade, de um império criminoso que fez na Índia, por exemplo. E tão grande comemoração por quê? Ela interrompeu em algum momento os massacres do Iraque ou em outros lugares? Não. Então é uma comemoração até mais do que exagerada, que os seus adeptos comemorem, mas no limite. Não a imprensa de um país de terceira categoria como o Brasil, em vista de umas eleições da maior seriedade, em vista do desrespeito à campanha eleitoral feito no dia anterior, passar dias e dias comemorando a morte dessa rainha, festejando, etc. Como se esses fatos e essa rainha tivessem alguma importância para nós. Aqui ela não teve nenhuma importância. E em termos da humanidade, ela teve um desserviço. Ela ajudou o massacre do Iraque, da Líbia, de vários lugares do mundo. E o reino britânico, o Império Britânico, foi aquele que, antes do Império Americano, massacrou e matou milhões de pessoas. Só o que fez na Ásia, só o que fez na própria China e o que fez na Índia é uma vergonha internacional. Maravilhoso Vinícius de Moraes a respeito das mulheres. Que a mulher dê sempre a impressão de que se fechar os olhos ao abri-los,
não estará mais presente. Com seus sorrisos e suas tramas, que ela surja, não venha, parta, não vá. E que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e nos fazer beber o fel da dúvida. Oh, sobretudo, que ela não perca nunca. Não importa em que mundo, não importa em que circunstância, sua infinita volubilidade de pássaro. E que, acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera, sem perder sua graça de ave. Por que os índios e os camponeses estariam na Comissão da Verdade? Afinal, os índios, por exemplo, pensar nos anos 60, 70, muitos deles estavam tão isolados que nem sabiam que existia, qual era o governo, se era ditadura, se era democracia. As violações que aconteceram com indígenas não foram violações porque os índios eram militantes contra o regime. Aconteceram porque o regime tinha políticas de ocupação das terras que não respeitou os direitos indígenas. Se havia índio no caminho, para os projetos dos militares, eram obstáculos a você superar a bala. A Guarda Indígena foi criada em 1969, ela atua junto com a formação de um presídio em Minas Gerais, perto do município de Resplendor, dentro de uma aldeia indígena que é a aldeia Krenak. E para lá eram enviados tantos índios, por exemplo, o caso de uma índia que se embriagou, quanto índios que eventualmente também tentavam lutar por suas terras. Enfim, há muitos casos de modos de prender e punir indígenas, não por nenhum ato ilegal, mas simplesmente por reagirem ao arbítrio ou aos abusos ou invasões. Os camponeses também não necessariamente estavam lutando contra a ditadura. Depois teve um momento em que há reação, mas os camponeses estavam a luta por terra. Eles estavam defendendo suas terras. O fato é que as ocupações de terra no Brasil, como até hoje, era sempre a lei do mais forte, né? O Estado estava sempre do lado das supostas autoridades nesses conflitos. Eu gostaria de dar uma palavra sobre a Ucrânia, em que novamente se fala exaltando as vitórias desse tal Zelensky, e se fala tanto exaltando a reconquista de territórios. E dar uma pequena pitada aqui. Meus amigos, a Rússia é o segundo país mais armado do mundo, até mais do que a China, apenas atrás dos Estados Unidos. Não há nenhuma comparação com a Ucrânia. Há apenas um satélite longínquo dos Estados Unidos. No centro de Kiev tem aquela estatuazinha, um monumentozinho que está ali em pé, acenando para o mundo. Ora, por que aquele monumento está em pé se a Rússia tem foguetes, bombas atômicas, etc., que poderiam com um botão derrubá-lo? Porque a Rússia está controlando suas forças em relação à Ucrânia. Grande parte dos ucranianos foram aliados da Rússia. Em muitos lugares lá se fala russo. A Rússia, evidentemente, não quer massacrar a Ucrânia, exatamente ao contrário do que os Estados Unidos fizeram no Iraque e na Líbia, por exemplo. Ela não deseja pendurar Zelensky num poste como os americanos fizeram e acuaram tanto Saddam como depois o líder Gaddafi. Uma coisa terrível feita pelos americanos que o Ocidente saudou. Então essa é a razão pela qual ainda está de pé aquela estátua lá e a razão pela qual algumas áreas estão sendo desocupadas. Na medida em que a Rússia conquista um determinado território, exerce seus interesses por lá
e o desocupa e fica vazio, correm lá meia dúzia de ucranianos, botam uma bandeira e tiram uma foto dizendo que recuperaram a área. Convenhamos, todos sabemos a força da Rússia e a fraqueza da Ucrânia. Todos vimos que foi uma guerra de procuração. Todos vimos que a Ucrânia não se sustenta sem os Estados Unidos. Quem é bem informado sabe que havia laboratórios químicos na Ucrânia, patrocinados pelos Estados Unidos, tentando jogar da vizinhança, já que a Ucrânia é vizinha à Rússia, contra a Rússia, armas químicas. Isso está provado, foi pedido investigação da ONU e os Estados Unidos vetaram. Vetaram por quê? Porque as investigações provavelmente provariam isso. Além de guerra de procuração, guerra biológica, a guerra civil e financiamentos da Ucrânia, com a presença até de uma secretária de Estado americana lá em Kiev, fazendo manifestações, distribuindo dinheiro nas ruas e prospectos. Além disso tudo, o que mais se espera para entender o que está acontecendo lá? Há muito tempo a Ucrânia já foi derrotada e os Estados Unidos desmoralizados. A Europa está em crise. A Rússia e a China se aproximaram. Denunciados e destruídos esses laboratórios químicos. As forças militares e economia da Ucrânia destruída. Os Estados Unidos em crise. Querem vitória maior do que essa para a Rússia? Ou estão brincando, fazendo propaganda gratuita aqui, os satélites americanos locais da grande mídia e assim por diante? Brincadeira tem hora, vamos falar sério. Muitas pessoas falando assim que capoeira não dá pra MMA não, viu, cara? Capoeira é só uma dança, que tem que ser só aquele negocinho assim que não pode encostar, né? Mas esse cara aí, Marcos Aurélio, foi um capoeirista que revolucionou a parada toda, cara. Well, folks, things have a way of escalating out here in the West. You think the boy's telling the story? Well, we'll just have to see, won't we? You know the story. There are two kinds of people. Lucky and unlucky. Hale and frail. Upright and sinning. No. Dead or alive. I'd appreciate it if you'd deposit your weapon in the receptacle by the swinging doors. And if I don't? Yeah, best not to play it too fancy.
seu coração, das coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que confesso o que quisesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora